Esse é um daqueles vídeos bem interessantes onde eu vou abordar vários assuntos relacionados a como você gerenciar o seu capital e como você fazer dinheiro dentro de um bear market. Estamos muito próximo de um bear market profundo, já estamos aí na fase final do ciclo de bull market que vem aí desde 2021, 22 ali depois que nós tivemos o último bear market. E agora que nós vamos entrar numa fase de bear market, muitas pessoas vão perder muito dinheiro. Então é bem importante você ficar comigo até o final desse vídeo, porque tem bastante assunto para a gente conversar. E eu vou mostrar para vocês qual que é a minha estratégia e o que você deveria fazer para, primeiro, conservar e preservar o seu capital durante um bear market e também como você consegue fazer dinheiro durante todo esse período. Roda essa vinheta e vamos conversar, que tem bastante coisa. Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo e eu estava conversando aqui com um amigo meu, o Marcelones, inclusive, beijo para você, Marcelones, grande abraço, deixa aí o like, já comenta. E nós estávamos falando ali sobre bear market, ele fez algumas perguntas interessantes de como funciona um bear market, o que a gente deve fazer em um bear market. E eu resolvi trazer aqui para vocês, então, algumas coisas com as quais você precisa se preocupar durante um bear market e o porquê bear market, para mim, são os melhores momentos onde nós temos as melhores oportunidades, então não tenha medo de um bear market. Bear market é onde você vai conseguir comparativos interessantes com um desconto bem interessante. Então bora lá, deixa eu entrar para vocês aqui primeiro no Vector, vou passar aqui com vocês no Bitcoin, a gente vai usar o Bitcoin como exemplo, tá? Então eu vou colocar aqui um time frame semanal para a gente entender primeiro o que é um bull market e o que é um bear market e como que a gente deveria lidar com esses mercados, né, as situações que esses mercados trazem. Então, vamos lá. A gente está aqui no gráfico semanal do Bitcoin e basicamente se você pegar, ó, desde lá de 2022, o Bitcoin só vem subindo, né? Então, para quem comprou lá o Bitcoin em 15 mil, de lá para cá, só viu o capital se valorizando. É claro que nós estamos num gráfico semanal, então de 2022 para cá são 3 anos aí que demorou para o Bitcoin chegar a esse valor. Só que quando se trata de investimento, pessoal, nós não devemos olhar aí para um prazo de um mês, para um prazo de 3 meses. Esses prazos você olha quando você é um trader. Quando você vai fazer trade, aí sim você olha para prazos menores. Quando você é um investidor, você precisa fazer uma estratégia, você precisa criar uma estratégia para longo prazo. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, depende do perfil e do que você quer fazer como investidor. Nesse caso, um bull market, ele começa lá atrás, então a pessoa que estava aí querendo surfar um bull market, comprou o seu ativo lá em 2022 para vender ele agora. Então quando a gente fala que o Bitcoin está em topo de mercado, é para todo esse período que vem desde lá de 2022. Não é para o cabra que comprou aqui agora 100 mil e já está vendendo a 120 mil. Esse cara é um trade. É um trader. Ele fez ali um trade de curto prazo. É lógico, você pode também ser um investidor e comprar para vender a curto prazo. Mas a maioria das pessoas aí que investe a longo prazo, os grandes investidores, as baleias que a gente sempre fala, são esses caras que compram lá atrás, acumulam quando o mercado está lá em baixa e vendem quando o mercado está lá no topo. E é por isso que a gente chama essas zonas de topo de zonas de distribuição e zonas de fundo de zonas de acumulação. Repare que nós temos nessas duas zonas alguma similaridade. O que são essas similaridades? A gente tem zonas de acumulação o mercado lateral, zonas de distribuição o mercado mais lateral. Ou seja, são regiões onde o preço não tem muita volatilidade, mas o mercado, né, o homem composto, ou está comprando ou está vendendo. E como é que a gente identifica isso? Bom, basicamente é a rotação de capital. No mercado de criptomoeda, a gente tem algumas análises on-chain que possibilitam a gente identificar esses sinais, né, identificar que o capital está rotacionando. Inclusive, eu vou começar a trazer mais análises on-chain aqui para o canal, porque eu acho que são análises bem interessantes que dão uma perspectiva diferente para a gente quando nós estamos falando de criptomoeda. Então se inscreve aí no canal se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, porque eu vou trazer mais vídeos com frequência falando sobre isso. Mas, basicamente, quando você está lá no fundo, o capital está saindo do varejo, ou seja,
Tem muitas pessoas que gostam de chamar o varejo de sardinhas, eu acho totalmente pejorativo, mas varejo a gente chama de pessoas que investem a curto prazo. Ou seja, são pessoas que não estão muito acostumadas com o mercado, são pessoas que não têm muita experiência, são pessoas que operam notícias, ou seja, quando o Bitcoin está lá saindo no jornal, o Bitcoin tá no seu topo histórico, saiu no Jornal Nacional, Bitcoin bateu 100 mil dólares, vai agora à lua, que valorizou absurdamente. São notícias que normalmente trazem o varejo para dentro do mercado, ou seja, faz com que pessoas novas se interessem pelo mercado e invista dinheiro ali. O grande problema é que quando a gente tem essas notícias, são normalmente topo de mercado. Por quê? Porque são notícias boas, são notícias que o mercado está em alta, que tudo está mil maravilhas, de que a gente vai agora a 1 milhão, que o Bitcoin é a nova maravilha do mundo. E aí as pessoas compram e o varejo entra com dinheiro e o homem composto, né, o mercado, smart money, depende do que você quer chamar, vende. É onde o capital rotaciona, ou seja, ele sai da mão do homem composto e vai para a mão do varejo, porque o varejo está comprando o topo e o homem composto está vendendo o topo. No fundo, acontece o oposto. No fundo, a pressão de venda é tão grande, o homem composto, o smart money faz o preço cair tanto que esses caras novos, o varejo não está acostumado com essa pressão do mercado, o medo de ver o seu capital derretendo, de ver o seu capital ficando no vermelho, faz com que o varejo venda no prejuízo. Então, a gente chama isso de fundo de mercado. Quando o varejo está vendendo no prejuízo, está realizando prejuízo, traz mais quedas. Então, essas barras grandonas aqui, normalmente, são barras que trazem vendas no prejuízo. São momentos em que o varejo está realizando prejuízo, está vendendo, mesmo que o seu preço esteja mais baixo do que quando ele comprou. E aí, a manipulação de mercado é quando o homem composto compra. Ou seja, nesse momento o varejo está vendendo e o homem composto está comprando. O capital está novamente rotacionando de mão. Ele sai da mão do mercado recente, do homem que acabou de entrar, e vai para a mão das baleias, para a mão do smart money, para a mão do homem composto, para a mão dos institucionais, que compram lá no fundo. E aí, a gente chama disso daqui, quando está lá no fundo, de bear market. Ou seja, o preço vem caindo, caindo, caindo. Um bear market nada mais é do que quando o preço cai, ele cai mais forte do que quando o preço sobe. Não tem muito interesse comprador, ou seja, as barras vermelhas são maiores do que as barras verdes. Repare que o preço vem fazendo topos mais baixos do que os topos anteriores e fundos mais baixos do que os fundos anteriores. Isso é um bear market, que é o mercado do urso. Mercado do urso é o mercado onde a pressão vendedora é maior do que a pressão compradora. Ou seja, o preço vai cair mais do que vai subir. Significa que ele vai cair em linha reta? Não. O preço sempre anda em ondas. Então, mesmo em um bear market, você tem pequenas altas aqui, ó. Uma pequena alta aqui, uma pequena alta aqui. Mas quando ele cai, olha o tamanho dessas quedas. Então, você não quer segurar um ativo por muito tempo durante um bear market. Durante um bear market, a gente opera fazendo shorts, para quem é um trader, ou opera, para quem é um investidor, comprando no fundo, com sinais de fundo, e vendendo a curto prazo. Ou seja, você tem ali pequenas altas, faz pequenos trades para não ficar segurando esse ativo durante muito tempo. Então, bear market, a gente já entendeu, é quando o ativo está caindo, o mercado de maneira geral está caindo. Beleza, mas quando que um bear market chega ao final? Bom, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre o bear market, para a gente não demorar muito aqui, mas para você entender de maneira geral, um bear market chega ao final quando a pressão vendedora se esgota e quando o homem composto já acumulou tudo que ele queria, ou seja, ele já comprou tudo que ele queria, ele já está ali com os seus ativos em carteira, em mãos, então ele tem interesse de que o preço suba. A partir desse momento, nós chegamos no fundo de um bear market. Para isso acontecer, nós precisamos ter o homem composto, ou seja, institucionais, smart money, baleias, junto com a gente no mercado, ou seja,
fazendo grandes compras ali nesse preço para que o ativo mostre grande interesse comprador e volte a subir. Enquanto nós não tivermos um institucional com interesse de que o preço suba, o preço não vai subir. Então, o fundo de um bear market é quando a pressão vendedora se esgota e não existe mais interesse de venda para aquele ativo nesse preço. Ou seja, lá atrás, quando o Bitcoin caiu para 15 mil, abaixo de 15 mil, ninguém queria vender mais. Ou seja, 15 mil é o fundo do preço. A partir dali só tinha gente querendo comprar. A pressão compradora era maior do que a pressão vendedora. Ou seja, a partir de 15 mil tinha mais gente querendo comprar do que mais gente querendo vender. Então, se você tem uma demanda maior do que a oferta, o preço volta a subir. E isso a gente chama de fundo de um bear market. É quando a zona de acumulação acaba e começa a zona de volatilidade, a zona onde o ativo volta a se performar. E aí tem vários indicadores que mostram pra gente que sim, estamos revertendo tendência e passamos para um bull market. Então, bear market, o preço cai, bull market, o preço sobe. Beleza? Então, já identificamos aí o que é um bear, o que é um bull market. Beleza. Então, quando nós estamos no fundo, a gente compra, quando nós estamos no topo, a gente vende. Por que agora nós estamos no topo de um bull market, ou pelo menos próximo de um topo? Ninguém sabe quando é o topo. O que a gente identifica? A gente identifica que o preço já vem subindo há anos, desde 2022, o Bitcoin em um gráfico semanal só vem subindo, só vem subindo, só vem subindo. Ou seja, estamos em um bull market. Como eu já falei para vocês que o mercado anda em ondas, ele não pode só subir. Em algum momento, ele precisa cair. Por quê? Porque as pessoas que compraram lá embaixo já estão no lucro. Elas precisam vender. Elas precisam realizar esse lucro para pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Comprar outro ativo, comprar uma casa, comprar um carro e viajar, comprar uma lancha, sei lá, gastar num puteiro, sei lá, fazer o que você quiser. Mas existem zonas de interesse onde o Smart Money vai vender. Zonas de interesse são topos de mercado ou fundo de mercado. Nesse caso, como nós estamos há muito tempo subindo, a zona de interesse nesse momento é a zona de distribuição. É a zona onde o homem composto vai começar a vender e o varejo vai começar a comprar. Então, nesse momento, é por isso que eu não tenho mais interesse em comprar Bitcoin, em acumular Bitcoin nesse momento. Para mim, estamos no topo. E o topo, a gente começa a identificar em regiões onde o preço começa a mostrar uma certa resistência para passar, ou seja, ele começa a esgotar a força compradora e a força vendedora começa a ser maior. Ou seja, você tem o preço com grande dificuldade de subir, beleza? No momento é o que o Bitcoin apresenta. Se a gente traçar aqui, ó, um canal, deixa eu colocar aqui para vocês identificarem isso de maneira mais nítida. Se a gente traçar aqui um canal, vou colocar aqui, ó, daqui, certo? Até aqui um canal para vocês entenderem. Olha que belezinha, olha que bonito. Depois eu melhoro isso daqui, mas só para vocês entenderem. Se você olhar aqui, ó, o Bitcoin está dentro desse canal há anos, né? Vem desde lá de trás. Então aqui, ó, ele entrou no canal, ele vem, sobe, bate no fundo, sobe, bate no fundo. Opa, tá no meio do canal. A gente sabe que o meio do canal é uma região de interesse, tanto para suporte quanto para resistência. Por quê? Porque, olha, quando ele bate no meio, às vezes ele tem dificuldade, né, de passar, às vezes ele se segura, olha aqui, sempre no meio do canal. Então, o fundo, o topo e o meio do canal são regiões de interesse. Nesse momento, nós estamos trabalhando no meio do canal, em um canal menor, né? Se você traçar aqui, ó, você vai ver que tem um canalzinho aqui, ó, tá vendo aqui? Um canalzinho menor, que se a gente olhar mais próximo aqui, também vai ter o meio dele, certo? Também tem zonas de interesse aqui no meio. Então, assim, também temos um canal ali. O grande problema disso é, um bull market sempre vai ter um canal de alta, onde o preço vai ficar subindo em ondas. Só que canais de alta têm a maior probabilidade de rompimentos para baixo. E por que isso acontece? Porque é o que eu acabei de explicar para você.
O canal de alta ele acontece porque a força compradora é maior do que a força vendedora. Ou seja, ela vai ganhando. Ela vai ganhando. Tem mais gente comprando do que vendendo. Tem mais gente comprando do que vendendo ao longo dos anos. Mas chega um momento que ninguém mais quer comprar. Ou seja, a força compradora se esgota. E aí entra mais força vendedora. Você começa a ver sinais disso quando o preço começa a andar mais devagarzinho. Aqui embaixo, olha como o preço subia com força. Ali, ó, quando ele bateu 40 mil, ele explodiu para 60, pumba, foi para 70 mil, assim, dobrou de valor. De 40 para 70 mil, ele explodiu. Por quê? Porque tinha muita força compradora. Depois, de novo, de 50 para 100, ele explodiu. Olha aqui, pumba, dobrou de valor. Agora, já não é assim. Repare que quando ele cai, ele não sobe com tanta força. Ele já subiu, mas subiu menos. Caiu de novo, subiu menos. Caiu de novo, subiu menos. Em algum momento ele vai cair e não vai subir mais. Percebe? Por quê? Porque a esse patamar de preço, a pressão compradora é menor do que a pressão vendedora e nós formamos um topo de mercado. Tem vários indicadores que mostram isso pra gente. Eu vou entrar mais em detalhes em um vídeo só sobre bull market pra gente entender. Mas um deles é volume. Você começa a ver que volume comprador era grande aqui e já não é tanto, tá vendo? Olha aqui as barras compradoras pequenininhas. E as barras vendedoras, que eram pequenas lá atrás, tá vendo? Olha como elas já começam a ficar maiores. Olha aqui, ó. Começa a aparecer mais barras vendedoras. Essas barras vendedoras elas vão começar a aumentar, trazendo mais quedas e a gente vai entrar em um bear market profundo. Pessoal, você não quer estar em um ativo quando ele entrar em um bear market profundo. Vai por mim. Você não quer segurar um ativo quando ele entrar em um bear market profundo. Por quê? Porque bear market profundo trazem quedas de 50%, 70%, dependendo do ativo, 90%. Lembrem-se, no mundo de criptomoedas não existe bom projeto, velho. Não existe você ficar rodando para sempre, porque você precisa ter 0,1 Bitcoin. Ô cacete, você não precisa ter 0,1 Bitcoin, você precisa ter dinheiro. Bitcoin não compra nada ou quase nada hoje no mundo real. O que você faz com Bitcoin? Você vai no supermercado, você usa o Bitcoin para comprar? Não. Você não consegue comprar comida. Então, é tudo especulação. Pare de cair em conversas de que você precisa holdar Bitcoin, de que Bitcoin não se vende. Fala isso para quem comprou Bitcoin lá a 124 mil e ele caiu depois para 108, se o cara tá feliz em holdar Bitcoin. Não. É claro, se você é um investidor que quer segurar Bitcoin para 10 anos, pouco importa se o Bitcoin está a 100, 120, 150. Daqui a 5 anos, provavelmente, o Bitcoin vai valer mais do que vale hoje. Beleza? Então, se você é esse cara, foda-se, só compra mesmo. Compra e segura aí até um dia ele bater 1 milhão, sei lá quanto você quer vender. Eu não sou esse tipo de cara. Eu sou o cara que gosta de comprar fundo e gosta de vender topo. Por quê? Porque eu quero maximizar o meu ganho. Então, se você é um cara que gosta de maximizar o seu ganho, você não vai comprar Bitcoin nesse momento. Inclusive porque ele vem formando aqui uma coisa que chama ombro, cabeça e ombro, que é uma formação que a gente dá o nome de oco, que traz fortes quedas, tá? Fortes quedas. Beleza? Uma coisa que você quer ter, agora pulando aí da fase de bear market e bull market, já entendeu o que é bear market, já entendeu o que é bull market, eu quero falar para vocês sobre gerenciamento de risco. Por que é importante você ter gerenciamento de risco? E o que é o DCA, que eu já vou entrar em detalhes, que é o que eu falei agora para vocês aí, de você ir comprando e segurar. Basicamente, pessoal, gerenciamento de risco é uma coisa que todo investidor deveria aprender de primeira, antes de começar a investir. Antes de começar a investir, você precisa primeiro aprender o que é gerenciamento de risco, para depois você começar a investir. Também vou fazer um vídeo só sobre gerenciamento de risco, que é muita coisa para a gente entender. Eu só vou abordar aqui o básico, mas é uma coisa muito importante que muitos investidores não têm. Basicamente, pessoal, o gerenciamento de risco, para resumir, é você ter muito bem definido qual que é o seu perfil de investidor, qual que é a quantidade de capital que você quer investir e onde você quer investir esse capital. Ou seja, você quer investir o seu capital 100% em criptomoeda? Beleza, então você já definiu qual que é o mercado onde você tem interesse.
qual que é o tanto de capital que você vai investir? Ah, é 10 mil por mês? É 20 mil por ano? É 100 reais por mês? Não interessa. Você define a quantidade de valor que você quer investir. E aí você vai definir depois disso quais são os ativos que você quer investir e qual é a porcentagem desses ativos. Porque isso é muito importante. Você precisa ter uma carteira muito bem balanceada. Se você é um cara, por exemplo, mais conservador, você vai colocar a maior parte do seu capital, por exemplo, se você vai investir em criptomoedas, no Bitcoin. Porque o Bitcoin é o que vai te trazer mais segurança, vai. Ele também... Tem muita gente que fala que o Bitcoin é reserva de valor. Bosta, não é reserva de valor. Um ativo que cai 50% em um bear market não é reserva de valor, não é ouro. Bitcoin não é ouro e nunca vai ser. Beleza? Então tome cuidado dessa narrativa aí de que Bitcoin é reserva de valor. É o cacete que é reserva de valor. Você comprar o Bitcoin e ele cair 50%, que reserva de valor é essa? Que seu capital desvaloriza 50%? Não, o ouro não vai desvalorizar 50%. Beleza? Então tome cuidado com isso daí. Mas o Bitcoin ainda é hoje o mais seguro dentro do mercado de criptomoedas. Então se você é um cara conservador, só vai investir em criptomoeda, o Bitcoin deveria ser a maior porcentagem dentro da sua carteira. Depois do Bitcoin, tem outros ativos que tendem a se valorizar também e que também são um pouco mais seguros. Como, por exemplo, ativos de grande market cap. O Ethereum, XRP, Solana. Esses ativos, eles são ativos... É que é complicado falar seguros, cara, porque no mercado de criptomoedas... É só você pegar o Ethereum, por exemplo. O Ethereum, há 2 meses, 3 meses atrás, tinha caído 80%, cara. Como é que eu vou falar para você que um ativo é seguro se ele caiu 80%? Então, assim, não existe nada seguro em criptomoedas. Mas só para você entender, você precisa definir muito bem a porcentagem que você quer de cada ativo, baseado no seu perfil de investidor. Isso é gerenciamento de risco. É você saber o quanto você quer investir, onde você quer investir, qual porcentagem você quer investir e, claro, preservar muito bem o seu capital para, caso você entre no mercado e tenha uma perca, você vai perder muito pouco. Você não entra disposto a perder muito. Então, a gente tem alguns mecanismos que ajudam a gente a fazer esse gerenciamento de risco. Stop loss, alavancagem pequena, enfim, um monte de coisa que eu vou trazer mais a fundo quando eu fizer um vídeo sobre gerenciamento de risco, beleza? Então, vocês entenderem mais ou menos o que é gerenciamento de risco, é você ter um plano, uma estratégia para conservar o seu capital mais do que perder. Você não quer perder, então você faz uma estratégia para que, se você perder, você perde pouco, se você ganha muito e tem ali muito bem definido onde você quer investir e qual o valor que você quer investir. Isso é gerenciamento de risco. Bom, passamos por bear market, passamos por bull market, passamos por gerenciamento de risco. E agora, como é que a gente ganha dinheiro, então, em um bear market? Como é que faz para ganhar dinheiro em um bear market? Bom, durante um bear market, você não quer segurar o ativo por muito tempo. Você não quer comprar o ativo e ficar rodando ele. Por quê? Durante um bear market, as quedas são mais prolongadas do que as altas. Então, durante um bear market, você consegue ganhar dinheiro, só que o ganho de capital ele é menor e ele é mais rápido do que em um bull market. O que significa isso? Significa que quando você comprar um ativo durante um bear market, você logo já quer vender esse ativo. Você não vai ficar segurando ele por muito tempo. Ou seja, você identifica regiões de fundo em um bear market, compra o ativo, ele já subiu um pouquinho, 10, sei lá, 12, 15%, cara, vende. Vende uma parte, 50%, vende 70%, segura o restante. Para caso eles performar um pouco mais, você vende mais. Para caso ele cair, você já seta ali o seu stop loss no 0 a 0 ou seta um stop gain, coisa do tipo, beleza? Então é assim que você opera durante um bear market, como investidor. Compra nos fundinhos e vende rápido para poder surfar pequenas altas, beleza? Como um trader, você quer operar shortado no mercado. Para operar shortado, eu vou ter que fazer um vídeo. Já tem vídeo aí no canal, coloca aí Invest PT Short, Invest PT Long, que você vai entender o que é isso. Mas basicamente, operar shortado é você operar vendido, é você entrar em uma região onde você acha que o preço vai cair mais, e aí quando o preço cair mais, você vende nessa região. Essa diferença de valor, você ganha. Então, assim, é um conceito um pouquinho diferente, você precisa entender
sobre short para você saber o que eu estou falando. Então tem vídeo aí no canal, pesquisa aí no YouTube, tem vários vídeos explicando o que é um short. Para quem é trader, durante um bear market você quer operar shortado. Para quem é investidor, você quer comprar em fundos e vender em topos, mas topos curtos, beleza? Ah, mas filé, durante um bear market, são todos os ativos que caem? Ah, meu caro mancebo, de maneira geral, sim. De maneira geral, são todos os ativos que caem. Só que existem alguns ativos que não caem tanto. E quais são esses ativos? Bom, durante um bear market, os ativos que mais tendem a sofrer são ativos supérfluos, vamos dizer assim. São ativos onde a sociedade, de maneira geral, não tem necessidade. Ou seja, iPhone, carro, setor imobiliário, setor de beleza, né, empresa de beleza que vende cosméticos, setores de roupas, de luxo. Então, esses setores sofrem mais durante um bear market. Setores de turismo, tudo isso sofre mais. Agora, outros setores que são essenciais para a sociedade, esses setores sofrem menos, como setores de comida, bebida, eletricidade, medicina. Então, por exemplo, você é um cara que durante o bear market quer acumular ativos para não perder tanto valor e você ainda assim conseguir ganhar dinheiro, tem um ativo que é bem específico para isso, que é o ouro, que é um ativo de reserva de valor, ou seja, durante um bear market, a maioria das pessoas, os grandes investidores, colocam seu dinheiro no ouro, porque o ouro só tende a valorizar a longo prazo, e ele vai sim ser uma reserva de valor. O ouro é sim uma reserva de valor, porque ele só tende a se valorizar. Então você deixa lá o seu capital, ele vai valorizando pouquinho, mas sempre vai valorizando. Então durante um bear market, a maioria das pessoas rotaciona o seu capital para o ouro. Outros ativos que você pode rotacionar o seu capital quando esses ativos caírem, você comprar, por exemplo, ativos que são de setores que eu falei para vocês, que são essenciais para a economia, essenciais para a sociedade e que, por exemplo, pagam dividendos. Então, sei lá, uma Pepsi da vida. Pessoal, nada disso é recomendação de investimento. Então, eu não dou recomendação de investimento, mas uma Pepsi da vida, por exemplo, é uma empresa que durante um bear market, ela tende a cair um pouco menos. Por quê? Porque é um setor de bebida, é um setor onde as pessoas vão começar a parar de comer em restaurantes caros, vão passar a comer mais dentro de casa, vão comprar mais refrigerantes. Então, Coca, Pepsi, as empresas que fabricam bebidas de maneira geral, tendem a se valorizar um pouquinho ou se desvalorizarem muito pouco. E elas ainda pagam dividendos, então você está ali com um ativo que vai cair pouquinho ou vai subir um pouquinho, mas vai te pagar dividendos, vai gerar uma renda passiva. Setor de eletricidade. Cara, a eletricidade sempre vai estar aí. Mesmo durante um bear market, as empresas ainda estão abertas, os hospitais ainda funcionam, elas precisam fabricar carros, precisam fabricar roupas, comida. Então a eletricidade é essencial. Então você, durante um bear market, investir no setor elétrico não vai te trazer tanto risco. Ou mesmo que ele caia, ele vai cair menos do que um setor de tecnologia, do que um setor de luxo, do que um setor, sei lá, de turismo. Beleza? Então existem setores que mesmo durante um bear market, tendem a se performar um pouco melhor do que outros setores, tá bom? Então é uma estratégia também interessante para você abordar durante um bear market, rotacionar o seu capital para setores que são mais conservadores. Existe uma estratégia, pessoal, que agora para a gente finalizar o vídeo, porque está ficando muito longo, existe uma estratégia que a gente chama de DCA, que muita gente faz mesmo num bull market, mesmo num bear market, o cara tá cagando, tá lá comprando. DCA é basicamente você ir fazendo pequenos aportes enquanto o ativo se performa tanto na alta quanto na baixa. É óbvio que um DCA enquanto o ativo vai caindo é melhor do que um DCA enquanto o ativo sobe. Por quê? Porque se você está comprando enquanto o ativo sobe, você está aumentando o seu preço médio. Você está comprando enquanto o ativo está ficando mais caro, ou seja, cada vez que você compra, o seu preço médio vai subindo de acordo com a sua compra. Agora, se você faz um DCA enquanto o preço está caindo, você está comprando cada vez o preço mais baixo, então cada compra sua vai baixando o seu preço médio, beleza? Eu gosto de fazer DCA em alguns ativos, mas quando eu identifico que estamos chegando no final de um bear market. O DCA, basicamente, eu faço isso com bot, que é basicamente faz o seguinte, olha, eu seto um range, vou lá, seto um range que é, sei lá, vamos dar o exemplo aqui do Bitcoin. O Bitcoin está aqui
a 115 mil, agora 114.900. Eu seto o meu DCA a partir de 95 mil. Sei lá, vou lá em 95 mil aqui e seto o meu DCA. De 95 até 70 mil, eu seto o meu DCA, eu seto o meu bot que ele vai comprando. Ou seja, bateu 95, compra um pouco. Caiu para 90, compra mais. Caiu para 88, compra mais. 80, compra mais. 75, compra mais. 70 mil, enche a mão, enfia o pé na bota, na jaca e compra tudo. Isso é um DCA. Isso é você ir comprando cada vez que o ativo cai mais. Entendeu? Caiu, compra. Caiu, compra. Caiu, compra. Eu faço isso quando eu identifico que a partir daquele preço já é interessante para mim, filé, segurar aquele ativo. Ou seja, se o Bitcoin cair, por exemplo, até 70 mil, cara, ele pode cair para 50, 30, não me interessa. A partir de 70 mil eu já não vendo mais. Eu só compro. Porque eu sei que em algum momento ele vai voltar a valer mais do que 70 mil. Então, a partir dali, eu só melhoro o meu preço médio. Eu só vou comprando e rodando. Isso é uma fase de acumulação. Isso é uma fase onde você só compra e segura, beleza? Isso é o final de um bear market. Então, para a gente ganhar dinheiro durante um bear market, a gente faz pequenos trades, a gente rotaciona o capital para capitais que trazem menos riscos ou capital de mais segurança, né? Capital de reserva de valor, como o ouro, ou você tira todo o seu capital do mercado e fica segurando ali ele por mais tempo, e aí você não está, de fato, ganhando dinheiro, mas só está parado, ou você investe em um ativo de renda fixa, por exemplo, tesouro direto, um CDI, sei lá, alguma coisa que você saiba quanto você vai ganhar naquele período e não vai te trazer tanto risco, ou você investe em setores que te dá renda passiva e que desvalorizam pouco, tem pouca volatilidade, ou você faz trades shortando o mercado. Tem algumas maneiras de ganhar dinheiro durante um bear market, beleza? Mas é claro, é muito mais difícil de ganhar dinheiro durante um bear market do que quando você está em um bull market. E quando você faz dinheiro durante um bear market, são trades curtos, são vendas curtas e rápidas, diferente de quando você quer acumular e segurar durante mais tempo durante um bull market. Beleza, pessoal? Tem bastante informação, tem muita coisa aí pra gente abranger. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí. Filé, fala um pouquinho mais sobre gerenciamento de risco, fala um pouquinho mais sobre short. Eu vou fazer um vídeo específico sobre essas coisas, então comenta aí, se inscreve aí para ajudar o canal e a gente se encontra lá no próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, achou relevante, tem bastante coisa legal, deixa aí o like, mancebo, me ajuda aí, porque para você é de graça, mas para o canal faz uma diferença enorme e o YouTube gosta de like para incentivar aí o meu vídeo para outras pessoas, beleza? Vídeo um pouquinho longo, desculpa, mas é bastante coisa para a gente conversar. Eu tinha que passar aqui por diversas coisas para trazer um vídeo um pouco mais completo, beleza? O vídeo de hoje é isso. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Beijo a todos, forte abraço, tchau!